Adalberto, o que falta para que o Brasil consiga licitar grandes projetos de infraestrutura com mais rapidez e menos contestação? Essa pergunta é muito importante porque é preciso a gente entender por que boa parte dos investidores às vezes demoram para acudir aos certames licitatórios do país, né? Você tem que ter previsibilidade, um cronograma previsível para os projetos. É porque o Brasil solta algum edital e você não tem aquele prazo correto para poder fazer. Às vezes atrasa por algum outro órgão que tem uma intervenção, às vezes o projeto é mal elaborado, e aí você tem um custo de oportunidade. Qual que é o custo de oportunidade do investidor? Ele, quando escolhe investir em determinado país, no Brasil, por exemplo, ele deixa de investir em outro país, em outro ativo de outro país. Então, se o ativo se não sai na concessão, ele perde porque ele investiu recursos aqui e porque ele perdeu tempo de não ter investido no outro país. Então, você tem que ter previsibilidade, tem que ter um cronograma crível. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que ter estabilidade das regras. Você tem que ter estabilidade das regras jurídicas. Você tem que ter as regras que foram postas, elas têm que ser obedecidas. Então, elas têm que ser obedecidas tanto durante a execução do contrato, como também no processo licitatório. É importante que a gente tenha essa estabilidade regulatória, a segurança jurídica. Um outro ponto que também eu acho que é muito importante é a gente ter uma estruturação de projetos de forma crível, de forma robusta. Então, o projeto, ele tem que ser estruturado quando você tem um estudo de demanda, quando você tem um estudo do CAPEX, que são os investimentos, o estudo do OPEX, que são os custos operacionais e as despesas administrativas, eles têm que ser feitos de forma robusta. E mais ainda, a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é só um problema se ele não é inserido no início do projeto. A partir do momento que ele é inserido desde o início do projeto, ele passa a ser solução do projeto. E aí você consegue. Então, tudo isso você consegue construir um projeto robusto, com estabilidade, e aí você tem todas as etapas. No Brasil, você tem um controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, onde você tem uma norma do tribunal, a Instrução Normativa número 81, que rege o encaminhamento dos documentos para que o tribunal aprove aquele projeto antes de ser licitado. E por fim, eu acho que não pode falar que a gente tem que ter uma carteira de projetos. Uma carteira de projetos. É fundamental que o país tenha uma carteira de projetos. Hoje nós temos uma carteira de obras. Se você quiser fazer algum projeto, alguma concessão, alguma PPP, você vai ter que estruturar aquele projeto. Você não vai na prateleira e busca aquele projeto. Então a escolha nossa são obras. E aí você tem que estruturar. Então nós temos uma carteira de obras e nós não temos um planejamento, nós não temos uma carteira de projetos. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Estabilidade, respeito a cada uma das instituições que estão trabalhando, previsibilidade, segurança jurídica e um planejamento adequado.